Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Fala Mais, o podcast do Grupo Fala. Como vocês sabem, esse é um ambiente onde a gente troca tudo sobre o universo de comunicação, reputação e criação de autoridade de marcas. É isso, e hoje a gente está com a Isabela Chucid, fundadora da Linus, uma fashion tech de papetes veganas. Isa, é um prazer te receber aqui. Gente, prazer o meu, tô super feliz pelo convite, me sentindo super honrada. Acho que a gente vai bater um papo super legal, super rico, animada. Eu já tô te chamando de Isa. Por favor, íntimo, entendeu? Pelo amor de Deus, senão acho que Obrigada. você tá brava comigo. Isa, obrigada mesmo pelo seu tempo, né? Por conseguir estar aqui hoje, que você acabou de voltar de viagem, inclusive. Então, obrigada mesmo. Já chega em alto estilo, tá ótimo. Isso. E assim, acho que pra gente abrir aqui a nossa conversa, o assunto de hoje é um assunto que eu particularmente amo e até algo que, para desmistificar mesmo, né, a cabecinha de muita gente. E só para contextualizar, pessoal, quando a gente fala de um trabalho de PR, né, a gente tem alguns pilares que a gente pode trabalhar dentro do trabalho de relações públicas, né? Então, a assessoria de imprensa é um deles. E quando a gente fala, né, de marca, de varejo, lifestyle, consumo, muita gente acha que a assessoria de imprensa já não é mais tão eficaz, né, no trabalho de criação de reputação de uma marca, né, desse segmento. E estamos aqui com a Linus para provar que isso realmente mostrar aqui, né? não condiz. Exatamente. Não condiz. Total. Eu acho que, enfim, isso vai vir ao longo muito do nosso papo, mas a gente é super exemplo disso. A gente começou a investir em assessoria de imprensa lá atrás. A gente não acertou de cara o investimento, no sentido de que a gente não teve os resultados iniciais que a gente esperava, a gente não tinha muito fit com a agência, enfim. Mas era também o que a gente conseguia fazer naquele momento. Mas a gente foi, enfim, se organizando, a gente está com uma outra agência, com a Scale Press, e a gente tem atingido resultados incríveis, e que com certeza mudaram a gente de patamar, trouxeram credibilidade, aumentaram receita, então tiveram muitos impactos super positivos. Isa, claro que já me falaram sobre você, sobre a Linus e tudo mais, mas eu posso te dizer que eu te conheci e conheci a Linus pela imprensa. Então, assim, acho que isso que a Cecília trouxe aqui anteriormente fala muito sobre a autoridade que a mídia tem e que queria saber seu ponto de vista. E pelo seu investimento, né, pelo investimento da Linus nesse pilar de atuação, de comunicação, você também deve acreditar na efetividade da imprensa, né? Você já zerou estoque depois de matéria publicada em algum veículo? Assim, chegar a zerar estoque, não, mas com certeza já ajudou a gente a bater recordes inimagináveis de venda. Um exemplo que eu gosto muito foi de uma vez que a gente saiu na Pequenas Empresas e Grandes Negócios na televisão e eu não sabia muito bem quem assistia, né, esse programa. Eu falei, beleza, sei que programa é, mas quem acorda domingo 6 da manhã para assistir? E assim, do nada eu acordei meio dormindo para ver, o celular apita todas as vendas apitam no meu celular ainda até hoje. Adoro. Caramba. Assim, não tem um som melhor no mundo do que o ding-ding do dinheiro caindo. Então, 8 da manhã a gente já tinha vendido, tipo assim, 4 dias de venda, 5 dias de venda. E foi por conta de uma matéria que a gente saiu, né? E a gente pode trazer diversos outros exemplos. E a gente tá falando numa mídia muito segmentada, né? Apesar de uma TV aberta, assim, pequenas empresas e grandes negócios não é um mar aberto de pessoas assistindo, né? Ou seja, você mira num público e acerta em outro também, né? Sim, com certeza. Mas isso de autoridade que você mencionou anteriormente, com certeza ajuda demais, porque assim, existem algumas formas, né, das marcas se tornarem conhecidas e elas não são excludentes. Então, você tem a questão da presença física, né, você tá em lojas e é um trabalho que a gente faz super bem, a gente tá hoje em dia em mais de 100 pontos de venda pelo Brasil, fora os internacionais. Tem, obviamente, todo um trabalho de ads, né, que a gente tá perseguindo as pessoas no digital. Só que tem outros veículos, que é onde, acho que justamente a assessoria de imprensa atua, que são nomes que, assim, têm muita relevância. A partir do momento que você
tá numa revista, você tem mais credibilidade e as pessoas, no nosso caso a gente é um e-commerce, né, majoritariamente, as pessoas falam, ok, eu posso confiar. Então, por isso que qualquer site, qualquer marca, aliás, que sai em revistas, coloca lá no rodapé, né, que estão falando de nós. E aí colocam todos os veículos que saíram, porque isso, querendo ou não, é uma super chancela. Com certeza, com certeza. Isa, tem um ponto que eu também fico bem curiosa, que quando você sai, né, numa pequenas empresas, grandes negócios na televisão, ou sai num Exame, Vogue, né, a gente tá falando com públicos bem diferentes. E, às vezes, é a primeira vez que aquele público conhece a marca. Então, muitos curiosos entram no site, vão fazer uma busca. Como que o seu time de marketing, dentro de casa, prepara, né, esse terreno para receber esses curiosos e transformar esses curiosos realmente em cliente final, assim, no consumidor e no que faz o barulhinho ali no seu celular? Eu acho que tem 2 pontos super importantes, né? Um lado é toda a questão do time de branding, da construção de marca, que é um negócio que causa um primeiro impacto super positivo. Mas tem todo um trabalho de growth que vem aí depois, que é rastrear todo mundo que entra. Então, é maravilhoso, por exemplo, perto de uma Black Friday que a gente participa, ou Semana do Consumidor, isso ajuda a crescer nossa base. A pessoa pode não comprar ali, mas a gente vai impactar ela de diversas maneiras, com criativos diferentes, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok, às vezes até no LinkedIn, Pinterest, enfim, podemos citar várias outras ferramentas que tornam aquele lead frio em um lead quente. Então, ele acaba entrando para o topo do nosso funil e aí o trabalho é nosso de conseguir descer ele ao longo do funil, né? Sim. Então, acho que esse é o principal trabalho que a equipe de marketing faz depois que a gente recebe todo esse fluxo de pessoas novas. Então, é muito legal porque é justamente uma interseção riquíssima entre 2 vertentes, né? Então, assim, é o casamento perfeito, e que pra gente faz total sentido e que tem trazido resultados maravilhosos também. E vocês conseguem enxergar também, por exemplo, né, a questão da rede social, né? Hoje o consumidor, ele tem dúvida, ele manda lá uma mensagem, ele quer ser respondido em real time, né, praticamente. Vocês também se organizam para dar esse suporte para o consumidor, e é algo que vocês começaram a entender, né? Saímos na Exame, por exemplo, né? Eu estava conversando com a Janete, que é a assessoria de vocês, e ela comentou que Exame, sempre que sai, o time de marketing pede para ficar sabendo antes, para conseguirem, né? Para o pessoal conseguir se organizar para dar esse suporte. Isso é algo que vocês criaram, quase que um playbookzinho para receber essas demandas? Então, obviamente que se a gente sabe de antemão, ajuda demais. Não e nem sempre isso acontece, nem sempre a gente consegue saber. A gente trabalha sempre, né, com SLA, um nível de atendimento que a gente tem, sei lá, 2 horas para responder a mensagem que a pessoa manda. Nossa. Quando entra um volume muito grande de pessoas, muitas vezes a gente faz comunicação falando... Estamos, assim, no Stories mesmo, porque facilita do que ficar mandando mensagem de um para um, né? Estamos vendo que tem muita gente por aqui nova, e aí a gente conta um pouco mais sobre a Linus. Legal. A gente pensa no que a gente vai postar nos próximos dias, para também conseguir trazer essa galera mais para perto. E apesar do nosso atendimento ser 100% humanizado, então você nunca vai estar conversando com um robô, no máximo perguntar um filtro, sobre isso, sim. no máximo um filtro inicial. Né? A gente precisa. Como marca de bem-estar e que preza pelo, acho que, bem-estar individual, coletivo, não pode faltar o toque humano. Porque isso faz muita diferença. Tá. Né? As pessoas sabem, elas odeiam falar com robôs. Então, apesar de ser totalmente humanizado, a gente tem diversas automações que as atendentes, né, que nosso time de CX, elas jogam a resposta, editam o que precisa editar para responder exatamente o que a pessoa está perguntando, mas isso também gera muita agilidade e ajuda nesses casos. Mas sim, a gente sempre tenta saber de antemão quando de fato vai sair. Poucas vezes a gente consegue, mas ajuda muito a organizar o time, assim, para que a gente tente não ultrapassar muito o nosso SLA.
Perfeito. Legal. E aí a gente falando aqui de um conceito chamado de cauda longa, você está aqui com duas revistas aí que tem um destaque super interessante e acho que vale a gente usar esses exemplos e voltar no exemplo da Pegni, vou pegar esse exemplo para Cristo, porque eu acho que faz todo sentido para a cauda longa. Acho que televisão é um dos principais canais aí onde esse conceito é muito bem aplicado. A gente está falando de um produto vegano que muito possivelmente atinge em cheio um público vegano. Mas acredito que na escala que o negócio de vocês está, esse não é só mais um público, né? A gente tem um público a ser conquistado, que não necessariamente é o vegano. Eu não sou vegano, mas eu sou extremamente adepto. Um exemplo mais perfeito que esse não tem, né? Como é que você, quando a mensagem de vocês é passada, porque vocês estão com um conceito lifestyle, né? Sustentável, quando essa mensagem é passada para diferentes canais, é uma mensagem só. Como é que vocês dividem essa mensagem para outros canais? A gente está falando de Pegni, saímos na Pegni. Qual é o trabalho que é feito para emanar essa mensagem para outros canais? E aí eu estou falando você falou agora de redes sociais, mas pensando que a gente atingiu um público ali que está assistindo o Pegni e agora a gente quer usar essa mensagem que foi dada ali para outros canais, né? Como é que você associa essa estratégia de comunicação com a estratégia de vocês de marketing e o conceito da marca? Boa, uau, tá, vamos lá. Gigante a pergunta. Se eu não responder alguma parte, me avisa, por favor. Mas eu acho que, primeiro ponto, né? Quando a gente fala de uma Pegni, é muito diferente. O que é falado numa Pegni sobre a Linus é muito diferente do que é falado numa Vogue ou até numa Exame, né? Então, cada veículo tem o seu público, tem seu foco na comunicação. E eu acho que o trabalho muito legal que a Scale faz com a gente é justamente de pensar em pautas para cada um dos veículos. E o que a gente está querendo sair mais, como a gente quer fortalecer mais a nossa imagem. Então, antes a gente saía muito em veículos de moda. E a gente gosta muito de sair em veículos de moda porque é super importante. Só que a gente quer que as pessoas vejam a Linus. Uma coisa que eu tenho pavor, eu não quero que a Linus seja vista como uma marca. Para mim, a Linus é uma empresa. E eu acho que sair por mais talvez sutil que seja essa diferença, sair em veículos de negócio conseguem fortalecer muito isso. E mais do que isso, conseguem fortalecer a ideia de que negócios com um viés sustentável conseguem ser extremamente lucrativos, conseguem ir extremamente bem. Que é um tabu que tem, né? Eu fugi um pouco da sua pergunta, desculpa, não, mas... de jeito nenhum. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto. E sobre... porque é sustentável, não pode lucrar e porque... Entendeu? E não é Exatamente, assim que funciona. Não é assim que funciona e a gente consegue quebrar diversos paradigmas. E é super bacana, até um ponto, eu já vou voltar para essa pergunta, mas um ponto muito, assim... muito nítido para mim sobre o trabalho que a gente tem com assessoria de imprensa aqui. Toda vez que sai uma matéria com um peso como uma Exame, como uma Isto É, como uma Pegni, enfim, às vezes até uma UOL da vida, uma UOL da vida é como se a UOL fosse pouca coisa, né? Mas como uma UOL... São perfis bem diferentes. Bem diferentes, mas que são veículos de peso. A quantidade de mensagem que eu recebo no LinkedIn, a quantidade de acessos ao meu perfil, a quantidade de galera de VC, de querendo investir na empresa, assim, é gigante. A gente não está no momento de captação, a gente nunca captou, né? Enfim, mas se eu quisesse captar, com certeza esse é um canal que faz toda a diferença. Mas voltando à sua pergunta, entendeu? E eu acho que até desculpa. pra gente, então, ir voltando aqui pra conectar, né, essa questão que a gente brinca da cauda longa, que é um termo usado muito em startup, e aí como a gente traz pra nossa realidade de comunicação, né? Então, é pegar
a notícia que saiu lá na televisão, é transformar isso num post na rede social da empresa, é você ou outros executivos utilizarem nas próprias redes sociais, porque o público também é diferente do público que está na rede social da marca, né? Então, a gente consegue ir subindo degraus e, né, ir chegando ali em diferentes públicos. Porque o seu, por exemplo, você vai chegar, às vezes, no VC, no investidor, num possível parceiro, para na founder de outra marca, que pode ser um dia fazer collab junto com vocês, né? Então, a gente vai aumentando ali a nossa exposição de marca a partir de uma que deu o start ali, o pontapé inicial de tudo, né? Com certeza. E eu acho que esse é o ponto, é entender como desdobra. Então, por exemplo, a da Pegni, que fui hoje na banca comprar, inclusive. Eu fiz um videozinho muito mais fun, assim, muito mais casual, leve, que vai pro TikTok da marca. Com certeza vai ser um tom completamente diferente do post que eu vou fazer no LinkedIn. E é isso, a gente atinge públicos diferentes e que vão ter reações diferentes. No TikTok, a galera não quer saber exatamente o que tá escrito, mas se eles verem um vídeo que aparece a minha cara, depois minha cara numa revista, vai gerar curiosidade, porque a galera lá tem outro comportamento, né? E saber realmente também o tom de cada um desses canais é extremamente importante, né? Sim. As pessoas acham ainda que eu vou fazer um vídeo, vou colocar ele no LinkedIn, no Instagram, no TikTok. Não é mais assim. Isa, o que mudou pra você depois que você... Como porta-voz, tá? O que mudou pra você como executiva? Não sei se você se coloca como executiva, mas você é executiva. Acabou de aparecer os fios brancos que a gente tava falando. Como é que você... O que mudou? No seu posicionamento, no seu networking, nas suas conexões? Assim, conexões não dá pra mensurar. É absurda a diferença. Absurda a diferença. Já aconteceu... Tem um exemplo muito... Eu não lembro qual foi a matéria exatamente que isso aconteceu. Mas... Talvez tenha sido da Exame. Eu não lembro. Mas, enfim. Saiu uma matéria, postei no LinkedIn. Uma pessoa, né? Tô conectada com você, então você dá like, aí vai aparecer pra você, que vai aparecer pra outra pessoa, enfim. E aí o negócio foi tomando uma proporção. Eu recebi mensagem de um diretor de marketing da Fazenda do Futuro se oferecendo para, tipo, bater um papo, me ajudar no que eu precisasse. Eu recebi mensagem do fundador da Mãe Terra se oferecendo. Fui tomar café com ele. Incrível. Então, assim, óbvio que também tem um trabalho depois, né, de conseguir desenvolver e nutrir esses relacionamentos. Com certeza. Mas expande infinito, infinito. E as pessoas agora... acho que por todo o trabalho, né, de posicionamento, não me enxergam mais como a Isa, fundadora da marca Linus. Talvez não com o nome executiva, mas, assim, me enxergam como uma empresária. E as pessoas querem ouvir, muitas vezes, minha opinião sobre o assunto. É muito doido. Hoje eu tava tendo um call, assim, 15 minutos antes de vir pra cá, com uma universidade do Canadá, porque ela me encontrou pelo LinkedIn e quer que a gente seja case e a gente receba os alunos do pós-MBA, sei lá, do Canadá que estão vindo para cá. Então, assim, isso aconteceu por conta de todas as matérias que saíram, por conta de tudo que eu fiquei postando no LinkedIn e que vão desembocando em diversas outras coisas. Sim. Cauda longa. Cauda longa. A gente fala muito do trabalho, né? Quando a gente, olhando para a estratégia de comunicação, quando a gente olha para a marca, olha para os porta-vozes dessa companhia, que são pessoas que normalmente representam diretamente, né, essa empresa, e o papel desses empresários na construção, né, de marca mesmo. Porque é aquilo, um dando força pro outro, né? Hoje, você é a principal porta-voz da marca. Daqui 5 anos, a gente pode ter outra pessoa nesse papel. E Sim. você vai, de repente, estar em outra atividade, em outra empresa, de repente, mas a marca, ela tá ali. Sim. A marca, ela ficou. Até quando a gente, acho que é um ponto interessante, é que, a depender da estratégia das empresas, né? Tem empresário que tem pavor, eu já escutei, assim, de ser mais conhecido do que a marca que ele representa.
né? Então também é uma linha muito tênue, porque o empresário normalmente fala, não, eu estou construindo uma marca que eu quero que ela ande se eu não estiver mais no dia a dia. Maravilhoso. Então o nosso papel aqui é entender também qual que é a visão de negócio do empreendedor, do empresário que está à frente dessa companhia, para construir a melhor estratégia. Né? A gente está falando de construção de marca, eu quero que a Linus seja, né, tenha 100 anos. Né? E ela vai andar aí estando ou não. Hoje a gente precisa muito do teu olhar, né? Então, como que vocês hoje fazem essa diferenciação, assim? Porque eu lembro que no início você era a principal porta-voz. Você ainda é, mas já divide, de repente, alguns temas com outros, né, outras pessoas dentro da companhia. Total. Como que é essa movimentação? Primeiro ponto, eu sou um pouco essa pessoa que tem pavor, porque eu não quero que a imagem da Linus dependa da minha. Exatamente. Porque se Deus me livre, acontece alguma coisa comigo, ou enfim, N cenários podem acontecer, e eu não estiver ali para falar da Linus, eu quero que a marca continue existindo, né? Independente de mim. Mas isso foi um trabalho de, também, eu entendi que, até certo ponto, isso é muito benéfico para a marca. Isso também é benéfico para mim, porque me abre outras oportunidades. Mas é num balanço. É sempre num balanço. E hoje, dentro da Linus, a gente pode citar alguns exemplos, mas acho que um dos mais marcantes é a Olivia, que é a nossa head de branding. Que maravilhosa. Maravilhosa. É, inclusive, a primeira pessoa que está comigo, é a pessoa que está comigo há mais tempo. E hoje em dia, ela já apareceu no Estadão, ela já apareceu... ela já foi falar em feiras calçadistas no nosso lugar, já deu palestras. Enfim, ela já fez várias coisas. E que eu acho que tem esse lado de a empresa não depender só da imagem da Isa. Mas também tem um outro lado que eu acho que é muito importante reconhecer quem está construindo a empresa comigo. Né? Então, melhor do que eu, ela pode falar sobre o marketing da empresa. Ela tá ali no dia a dia fazendo há quase tanto tempo quanto eu. Eu tô na Linus, desde que a Linus abriu, né? Obviamente, 4 anos e meio. Ela tá há 4 anos e 4 meses, 6 e 3 meses. Ela viu, nasceu, o negócio se desenvolver. Exato. Então, ela também de negócio. Merece, sabe, esse reconhecimento. Ela tem que estar lá falando, porque com certeza vai falar muitas coisas muito melhor do que eu. Quanto mais gente boa numa empresa, melhor é o mais bem visto pelos empreendedores, pelos investidores, possíveis parceiros. Total. É isso. Com certeza. Existe a identificação também, né? Assim, eu me identifico com você como consumidor, mas talvez uma outra a Cecília se identifique com esse outro porta-voz, né? A gente também compra a marca pelo propósito que a pessoa nos passa, né? No momento da fala, né? Essa pluralidade também é legal. É bom a gente estar em diversos canais e é bom ter diversas pessoas para... O que não pode é ter uma confusão, né? De porta-vozes desalinhados e etc. Por isso que o alinhamento de cultura e de posicionamento, né? É importante. Até sobre posicionamento, vocês são uma empresa que até agora sobrevivem de investimento próprio e agora numa escala importante por investimento dos próprios clientes nos produtos, né? Trazer essa mensagem de investimento próprio é muito bom, porque mostra uma maturidade, mas também pode gerar desconfiança no mercado, né, de tamanho. E isso não acontece com vocês, né? O posicionamento de vocês acho que foi sempre muito importante, porque temos posicionamento próprio, mas como você disse agora há pouco, nunca zerei o estoque. Ou seja, temos estoque sempre e atenderemos sempre. Temos escala, né? Desse início, desses 4 anos e meio para hoje, o que a imprensa, o que a mídia, né, no geral, ajudou a vocês a abraçar novos públicos dentro desse posicionamento? O que mudou no posicionamento? Ou ele segue o mesmo? E o que vocês agregaram de personas atingidas, né? Vocês começaram com uma persona ali e depois acho que foram encontrando novas pelo caminho aí, né? Sim, sim. Sobre a parte do investimento, eu acho que o que acaba não gerando desconfiança é porque, primeiro, a gente apesar da gente não ficar abrindo resultado, né? A gente não é uma empresa de capital aberto que tem essa necessidade, a gente é muito transparente em tudo que a gente faz e eu gosto sempre muito de falar
sobre como que a empresa começou. Então, eu peguei 50 e poucos mil reais, um pouco meu, peguei um pouco da família, investi, e eu nunca mais pus nenhum centavo meu. Nunca mais, nem meu, nem de ninguém. Então, a empresa, a gente reinveste a nossa receita, e isso faz com que a empresa cresça. Saudável, né? Cresça de forma saudável. Exato. E eu acho que isso é um mega chamariz, por um lado, porque a gente tá vendo muita empresa que capta, gasta loucamente e, né, e não tá dando resultado. Então, eu sempre falo, em um mundo com tantos unicórnios perdendo chifre, o vira-lata caramelo tá ganhando seu espaço, né? Total. Então, isso é muito bom. E sobre a questão de agregar novos públicos, etc., é muito nítido como isso foi crescendo, assim. No início, eu fazia muita feirinha, era eu todo final de semana vendendo, tarará, em feiras de museu, etc. E o primeiro público, nessa época a gente não investia em RP, nada do tipo, nem ads eu tinha dinheiro para fazer. E o primeiro público que a gente trouxe para perto foram os veganos. Porque quando você falava, é uma marca vegana, e explicava, e eles entendiam, eles de fato confiavam no que você estava falando. Eles já consumiam, né? Então... Eles eram carentes. Porque é um público que é muito difícil, eles têm que ler a composição das coisas. Porque poucas marcas naquela época, muito menos do que hoje, davam a tranquilidade, a gente tem essa certificação, é vegano, fica tranquilo. E fala-se muito em comida vegana, né? Assim, claro que hoje as coisas mudaram, mas assim, o vegano também precisa consumir objetos, vestimentas e etc. Sim. Nem todo vegano, né, de comida, acho que existem diversas gradações, mas sim, tem pessoas que querem consumir tudo possível sendo vegano. Mas esse foi um público super importante porque eles foram os primeiros porta-vozes da marca. Eles foram as primeiras pessoas que começaram o nosso boca a boca. Conforme a gente foi crescendo um pouco, a gente conseguiu trazer um público que hoje em dia acho que é nosso principal público, de pessoas mais jovens, mais cool, que elas não vêm por conta da sustentabilidade, elas vêm por conta de ser um produto legal, bonito, com design, um preço atrativo, bom. Assim, tem todos os atributos que elas normalmente estariam buscando. E a sustentabilidade é a cereja no bolo. E tudo bem, porque eu fico feliz que elas estejam tomando uma decisão a mais sustentável no dia a dia dela, né? Mais sustentável. Só que, por conta de diversos atributos e por conta de diversos canais que a gente sai, que a gente chega, em veículos que a gente chega, a gente começa a trazer pessoas um pouco mais velhas, pessoas que estão em busca de conforto porque, sei lá, por causa do estilo de vida ou porque, não sei, tem fascite plantar. A gente não se posiciona como uma marca de calçados ortopédicos. Tá. Porque acho que isso tira muito coolness do negócio. Mas foi uma sandália desenvolvida por ortopedistas e por fisioterapeutas. A depender do canal, a gente pode falar sobre isso. Exatamente. Então, tem que... em algum espaço, eles entenderam isso. Ou, às vezes, é muito doido, porque isso já aconteceu, de ortopedistas conhecerem a gente por meio da mídia e eles passarem a recomendar Linus para os clientes. Incrível. Então, assim, eu recebo pessoas na nossa loja, que nossa loja fica junto do escritório, né? Então, é muito bom, porque eu tenho um contato bem próximo. De pessoas falando que, tipo, o médico indicou. E eu fico, tipo, que legal. Incrível. Então, é isso. É muito nítido ver o crescimento e a mudança do público e como a gente vai agregando. E desculpa, eu sei que eu tô até me alongando um pouquinho, mas esse é um super desafio que a gente tem, é um dos nossos maiores ativos, mas também um dos maiores desafios é que a Linus é para todo mundo. Então, a nossa persona é uma multipersona. Então, esse é o desafio, como eu comunico uma imagem sólida, consistente, para pessoas tão diferentes, né? E como atingir todas as pessoas. Isa, e falando de comunicação em diferentes públicos, né? Hoje, como que vocês enxergam, né? Como vocês trabalham a marca aqui no Brasil? Hoje vocês também atendem um público europeu. Então, como que vocês pegaram atividades, ações que foram já realizadas aqui, que vocês sabem que funcionam, mas que, de repente, por uma mudança, né, cultural, de comportamento, vocês também tiveram que adaptar para realmente fazer sentido para esse novo público? Como que está sendo essa experiência? Boa. Sempre é uma descoberta, tá? Mas eu acho que a gente começou nossa exportação por meio da Europa. A gente começou testando numa loja física lá. Eles entraram em contato com a gente já estava vendo um movimento no nosso site de pessoas querendo comprar.
Então, a gente vendeu para uma loja na Europa, performou muito bem, a gente testou preço, foi lindo. A gente falou, ok, vamos preparar nosso e-commerce para isso. A gente abriu nosso e-commerce para a Europa. Depois, também por demanda, a gente tornou ele um e-commerce global. Só que eu acho que a principal coisa que a gente levou daqui para lá foi construir as coisas organicamente e devagar. Então, assim, a gente não começou fazendo o maior e melhor site do planeta. Fiz um site que funcionava. A gente testou, a gente entendeu, ok, tá rodando bem, o que a gente pode melhorar? Então, agora a gente tá fazendo uma mudança de logística. As coisas, todos os envios eram enviados da Europa. Então, agora a gente vai começar a enviar tudo aqui do Brasil. Nossa. A gente vai conseguir ter prazos mais rápidos. Só que a gente também tá expandindo para América Latina. Então, a gente tem distribuidor no Uruguai, a gente tá assinando agora alguns outros contratos também, então vai ter bastante novidade. Janete, bastante pauta, depois a gente preparar. E eu acho que a principal coisa que a gente leva é esse mindset de ir fazendo as coisas com calma, bem feito. Isso com calma não significa que é devagar, Sim. né? Mas fazer bem feito, não enfiar os pés pelas mãos e consciente de onde a gente está investindo cada centavo. Porque, de novo, a gente nunca captou. Então, assim, não é que a gente está nadando em rios de dinheiro que a gente pode jogar dinheiro para cima, né? Então, acho que esse é muito mindset. Da parte de comunicação, agora a gente está começando a testar ads. A gente ainda não trabalha ativamente muitos outros canais, mas a gente já chegou a dar entrevista para a Forbes Portugal. Eu me lembro. Então, e foi algo que trouxe um super resultado e, de novo, uma mega autoridade. E quando eu mostrei para o nosso revendedor de Portugal que a gente tinha saído na Forbes Portugal, ele ficou tipo, uau, mudou o peso que a gente também tinha para ele. Perfeito. Então, todo esse tipo de coisa ajuda, sabe? Perfeito. Isa, a gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar a gravação, você trouxe alguns exemplos, a Isa sempre anda com uma sacolinha com a sua Linus e com a Linus com quem ela vai conversar. Sim. Porque quando a gente está falando de imprensa, de mídia, a gente não está falando só do que vai sair, do resultado final. A gente está falando da construção de relacionamento com um jornalista que vai ser estratégico, não tanto para a marca, quanto para os públicos dele, né? Ele também é um influenciador. Então, acho isso incrível porque vocês veem, poxa, eu não vou investir em influenciador agora, porque não é o meu momento. Acho que essa escala com calma e cuidado que você vem falando tem muito a ver com isso, porque você tem uma oportunidade offline, que é o próprio jornalista, que ele vai virar um promotor da sua marca, né? Então, essa também tornou-se uma estratégia, né? Sim, eu acho que o relacionamento com o jornalista, enfim, com quem for que estiver te entrevistando, ele acontece em alguns momentos. Ele acontece antes, ele acontece durante, ele acontece depois. Então, antes, tem toda uma questão da gente se preparar para a conversa, saber com quem a gente está falando. Isso é super um trabalho que a própria assessoria ajuda a gente demais, né? Então, um briefing, quem é que você está falando, para você também não falar nenhuma besteira, para você conhecer mais a fundo, porque às vezes a gente não conhece todo mundo com quem a gente vai falar. Conhecer o trabalho da pessoa, as coisas que ela já fez, isso muda totalmente como falar com a pessoa, às vezes você consegue ter um quebra-gelo. Então, isso é um primeiro ponto imprescindível. Às vezes, quando é presencial, a gente leva uma Linus, né, para o entrevistador, para a gente dar. Quando é online, a gente gosta de convidar as pessoas depois para virem no nosso escritório, conhecer, escolher uma Linus, porque faz muita diferença, entrando nessa questão do influenciador, a pessoa escrever conhecendo o produto fisicamente, tendo ele lá, usando de fato no dia a dia, gostando, realmente se tornando um produto pelo qual a pessoa tem carinho, e isso vai ajudar com que ela talvez não só escreva melhor a matéria, com mais propriedade, mas também vai lembrar mais do seu produto na hora que outras pautas surgirem e que pode encaixar sua marca. E tem também um pós. A Maria Laura, da Vogue, uma mega querida, assim, que a gente realmente construiu e vem construindo um relacionamento. A gente conversou lá atrás, depois ela me chamou para falar recentemente até num evento da Vogue, então, sobre lideranças criativas.
E, de novo, talvez num outro sentido, desculpa se eu estiver usando o termo de uma forma errada, mas também é uma cauda longa no sentido do relacionamento, né? A gente vai levando um relacionamento para outros momentos, para outros ambientes e que desembocam em outras coisas. Então, a partir desse evento da Vogue que eu tava, conheci outras pessoas que estão gerando collabs que a gente vai fazer. Então, esse relacionamento com o entrevistador é extremamente importante, porque vai interferir no como ele vai escrever sobre você, se ele vai voltar a escrever sobre você, se ele vai voltar a pensar sobre você, sobre a sua marca. Então, é um influenciador É mesmo. muito bom, né? Quando a gente está falando de B2C, né? Que aqui é o que a gente está falando de um mercado B2C, né? Para consumidor. Quando a pessoa que vai falar de você, o jornalista que vai falar de você, ele vira o seu cliente também, Sim. né? Então, isso é matéria para o resto da vida. Ou não só, ou não apenas isso, mas também autoridade, né? Porque hoje você não segue mais um jornalista só pelo que ele escreve. Você segue ele no LinkedIn, você segue ele no Instagram, você encontra ele na rua. Ele também virou uma fonte de entrevista. Né? Você está falando da Maria Laura, você está falando de pessoas que têm Ivan Padilha, na Exame. É isso que eu ia falar. Eu acho que o Ivan é outro mega exemplo. Ele, mais do que cliente, a gente descobriu que ele é colecionador de Linus. Então, assim, ele tem de várias cores. E, de fato, ele gosta muito do produto, ele gosta muito da marca. E a reportagem que ele escreveu recentemente sobre nós na Exame foi viralizou no LinkedIn, foi um negócio surreal. E, com certeza, interferiu muito na qualidade da matéria, apesar dele ser um jornalista excepcional. Mas, assim, o fato dele ser realmente fã da marca, com certeza trouxe um temperinho a mais. Deu um tom. Exato. Então, isso faz diferença. É relacionamento, sempre. Perfeito. Né? Para ir fechando aqui, acho que um ponto que é bem interessante, né, a questão de realmente olhar com muita atenção para quem é esse. Hoje o jornalista ele não é só, entre aspas, né, o jornalista que está escrevendo para um veículo. Né? Ele tem a rede social dele, ele tem os seguidores dele. Mesmo se ele tem um Instagram fechado, cara, ele está influenciando várias outras pessoas. Tem bastante poder de decisão, Tem né? um poder absurdo, né? Então, é isso. É a gente ir para, né? É o porta-voz ir para uma entrevista super bem preparado. É conhecer realmente com quem ele está conversando, né? Porque, às vezes, nessas conversas surgem oportunidades e que, de repente, você sabe que a pessoa gosta da mesma coisa que você. Sim. Você já tem um assunto em comum, né? Para começar a gerar essa conexão. Então, é algo que a gente precisa realmente. Então, e também se a empresa ela é uma empresa que tem algum produto, por que não enviar para a pessoa ter uma experiência? Ou então, se você não quer mandar o produto, manda um código de 100% para que ela entre no seu site, que ela, né, tenha a experiência da compra, tenha a experiência de abrir a caixa. Sim. Às vezes tem Boa um ideia, cheiro. Isso a gente nunca fez, gostei. Anotado essa, hein? Mas e aproveitar, né, essas oportunidades, assim, porque hoje todo mundo tem um poder, né, de influenciar o outro, assim, então aproveitar da melhor maneira. Com certeza, né? Com certeza. É isso. Isa, poxa, acho que, né, a gente pode falar sobre vários outros assuntos, vários episódios, sabe, falar sobre SG, tem bastante coisa que a gente pode conversar aqui, mas, né, chegando... Haverão outras oportunidades. Com certeza teremos. Eu te agradeço de novo pelo tempo, né, pelo carinho com a gente também. Obrigada mesmo. E deixo para o pessoal aqui, como que a galera, né, qual que é o site da Linus, como que o pessoal acha Linus para vender, para provar. Uma coisa, acho que todo mundo pode conhecer também, que é de São Paulo, né, a loja de vocês ali na Vila Madalena. Sim. É na Vila Madalena, né? Pertinho, em Pinheiros, na Joaquim Antunes. Isso, pessoal, fica super o convite. Para quem quiser pela internet, o nosso site é uselinos.com.br. Usem o cupom ISA15 para ter um desconto. Não vou perder a oportunidade do Jabá, né? Óbvio. Então, usem usem o meu cupom, aliás, para comprar. Quem estiver em São Paulo e quiser dar um oi pra gente ali no escritório e aproveitar e conhecer sua Linus pessoalmente antes de comprar também. A gente fica na Joaquim Antunes 601, uma casa deliciosa, cheia de coisa boa para fazer nos arredores. Vale a pena. Programão de final de semana delicioso, a gente também tá aberto. E segue a gente no Instagram, é use.linus.
Perfeito. Muito bom, obrigado, Isa. Obrigada, eu. Se vocês assistiram a Isa e a Linus às 6 horas da manhã na PEGNI TV, vocês vão encontrar a gente todas as terças-feiras. Tem um episódio novo às 7h30 da manhã. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão ou quiser seguir a gente nas redes sociais, estamos no @grupofala.oficial. Até a próxima. Um beijo e obrigada a todos. Obrigada, Isa.